Glória a Deus, amém. Muito boa noite, na paz do Senhor. Uma alegria poder estar aqui, juntamente com vocês, e me somar, não é? A los que já passaram por aqui e aqueles que ainda vão passar. E nesta noite pretendo em Deus, a minha intenção em Deus, é poder somar a lo que o Senhor vem falando em los 6 dias anteriores, não é? E certamente amanhã, certo? E depois de amanhã até o domingo, a gente poderá ter o quebra-cabeça completo, se podemos dizer assim. Amém? Então que nesta noite você possa, além de mim, certo? Ouvir a voz do Senhor. Além de mim. Amém? Você está aqui? Eu gostaria que você que está aqui não se desconcentrasse, não é? Deixe eles passarem. Fazem parte, não é? Enquanto o pastor Márcio falava do diácono, certo? Eu fugia do diácono. Quando eu era pequeno, eu fugia dele, não é? E nesses dias de infância surgiu, certo? O texto parafraseado: resistia ao diácono e o diácono fugirá de vós. Esse era meu tempo, porque eu era levado também. Então o diácono no meu tempo era mais radical. Ele se parava do meu lado e começava com o pezinho dele assim, e me dava só uma olhada. Quando ele começava com o pezinho dele e me dava uma olhada, é porque certamente eu estava fazendo alguma coisa errada, conforme ao padrão, conforme ao protocolo da casa. E aí, certo, se minha mãe enxergava o diácono parado, certo, em meu cantinho aí, ou na beira do banco, da banca, naqueles tempos, era com certeza que em casa ia ter conversa. Então por isso aí nós parafraseamos: resistir ao diácono e o diácono fugirá de vós. Amém? Muito bem, estou aqui, certo, com a Cris, a minha consorte, o Pablo que anda por aí, meu filho caçula. A Miriam não pode vir, está estudando para umas provas que ela tem esta semana. E consigo ver alguns filhos do Ninho das Águias por aí, que nesta noite também marcaram um encontro para nós podermos estar aqui. Amém? Muito bem, quando olho para a chamada, quando olho, certo, voltando para a origem, é uma chamada muito estimulativa, muito estimulante, não sei para você. Okay? A cada ano, certo, nos últimos anos, acredito que Deus tem dado graça e sabedoria para que a liderança, os líderes desta casa, pastores, profetas, evangelistas, profetas e mestres, consigam entender, certo? E não é muito fácil em uma única chamada, e eu chamo isso de um slogan profético, certo? Para que nós possamos entender, não é? Conseguir concentrar tanta verdade, tanto conteúdo em uma única frase. Então eu não sei, eu não tenho tido a oportunidade de estar todos os dias aqui, os 6 dias que se passaram. Mas eu acredito que Deus vai continuar com este fluxo após os 10 dias. Amém? Esta não é uma palavra para um momento, esta é uma palavra para ser mastigada. Amém? Uma palavra para ser assim degustada de maneira prolongada. Ok? Assim como quando a gente come peixe, não é? Comer peixe é um pouco mais demorado, é cuidadoso, não é? Porque tem alguns espinhos, algumas coisinhas que podem, certo, nos causar algum incômodo. Então, esta chamada, além de uma chamada para uma convocatória de 10 dias, certo? Ou talvez mais, para santificação, para separação, eu quero lhe deixar já esta indicação. Não pode ser tão só para estes dias, não pode ser tão só para o mês de abril. Acredito eu que vocês e também eu precisamos mastigar melhor esta palavra praticamente durante este ano e os anos vindouros. Amém? Porque a resposta que nós precisamos dar ao Senhor em estes dias como geração está contida nesta chamada. Me está acompanhando? Toda a preocupação de uma geração é corresponder à demanda. Ok? Diga isso para seu irmão. Toda geração precisa se esforçar em Deus para corresponder à demanda. Amém? É por isso que estamos aqui. Não há outra razão. Para mim
meu foco principal é me reunir em uma comunidade de fé, certo, que nós chamamos de igreja, não é? Uma comunidade de fé com o único objetivo de poder entender a demanda e corresponder à demanda. Me faço entender? Porque o demais que possamos obter na comunidade de fé é consequência de corresponder à demanda. Você está aqui ou não? Me está entendendo? De repente você está aqui por outra razão, mas eu quero lhe dizer que essa outra razão é consequência. Ok? Estes dias estudando, certo, lá no Ninho das Águias, chegamos a 2 de Coríntios, capítulo número 12, capítulo número 12, quando Paulo pede ao Senhor, versículo número 9, quando ele pede ao Senhor que retire o espinho na carne. Lembra disso? Conhece o texto? E aqui há uma revelação fantástica, porque o Senhor disse para Paulo que ele não removerá o espinho na carne. Ele não vai intervir na situação que ele está vivendo, porém declara para Paulo que a graça é suficiente, que minha graça te basta. A gente precisa entender, e já estabelecemos isso as outras vezes que eu estive aqui, que depois da cruz tudo se concentra em Cristo. Amém? Não sei se você estava aqui a última vez que eu estive, e não sei se eu disse dessa maneira, mas hoje tenho, se eu disse, eu vou repetir, não há problema. Mas Cristo é um multivitamínico, como aquele que faz propaganda, o Luciano Huck, de A a Z. Já viu a propaganda? Então Cristo também é, e entenda meu exemplo, ok? Por que estou dizendo isso? Porque se eu preciso de fé depois da cruz, eu preciso de Cristo. Amém? Se eu preciso de sabedoria, eu não preciso correr para a faculdade, e não estou dizendo que não há que estudar, mas na faculdade não obtenho a sabedoria que Deus demanda. Se preciso crescer em sabedoria, preciso de Cristo e fazê-lo crescer na minha vida. Você está aqui? Depois da cruz, todo está concentrado em Cristo. Cristo é o reino, Cristo é sabedoria de Deus, Cristo é justiça de Deus, Cristo é o evangelho, Cristo é a graça. Me está acompanhando? Então o Pai foi tão pedagógico, certo? Eu que sou dessa área, e eu sei que há outros, tão pedagógico, certo? Que Ele concentrou tudo em Cristo, porque Ele diz: se eu peço para eles crescer em graça, e crescer em sabedoria, e crescer em justiça, e crescer em santidade, eles vão se complicar. Você me está acompanhando ou não? Então Deus simplificou a nossa vida. Diga isso para o seu irmão: Deus simplificou a nossa vida. E Ele fez convergir, continua, e Ele fez convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Uau, tremendo isto. Me está entendendo? Então, insisto, quando Deus disse para Paulo: a minha graça é suficiente para ti, Deus está dizendo para Paulo: se tu tens Cristo em teu interior, tu tens tudo o que você precisa para passar por aquilo que você está passando. Me está acompanhando? Agora, sabe qual é o ponto alto? Quero introduzir a minha palavra com isto. Sabe qual é o ponto alto? Que Deus não intervém de maneira direta na situação que Paulo vive, sim ou não? Qual seria a intervenção direta de Deus, de Cristo Jesus, na vida de Paulo neste momento? Remover o espinho na carne, sim ou não? Mas Deus intervém de maneira indireta. Como é a maneira indireta? Não removendo o espinho na carne, mas lhe ensinando a Paulo que quando Deus não interfere diretamente, também há manifestação da graça. Quando? Quando Ele me dá suporte, quando Ele me dá força para passar por aquela situação. Você está aqui? Hasta então só temos entendido que há manifestação de graça quando Deus intervém de maneira direta. Mas nesta noite você precisa entender que há manifestação de graça quando Deus não intervém de maneira direta. Ou seja, Ele não remove o espinho, Ele não cura, Ele não provê, Ele não te traz solução para teu problema. Você está aqui? Mas ao contrário, Ele te ajuda a passar pelo dia mau. Amém? Você está aqui? Aí é manifestação de graça. Ele mesmo na tua necessidade, Ele te dá suporte. Ele não te cura, mas Ele te fortalece para passar por esse momento difícil. Então nós precisamos entender que há manifestação de graça quando Deus intervém de maneira direta e quando Ele intervém de maneira indireta.
isto muda totalmente a nossa cosmovisão, porque pensamos que Deus só intervém quando Ele opera de maneira direta. Mas nessa situação específica, Deus não operou de maneira direta. Diz para ele: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para ti. Se a graça é Cristo, Deus disse para Paulo: se mantenha firme, meu filho, porque Cristo é suficiente para ti. E é o que eu quero começar dizendo para esta casa. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a situação que você está vivendo, e talvez você tenha clamado para que Deus intervenha, não é? E você, como bom igrejeiro como eu, talvez você diga assim: parece que Deus não me ouve, porque Ele não intervém na situação que eu estou vivendo. Eu quero que você abra seus olhos e seu entendimento, porque Deus pode estar agindo na sua vida sem você perceber. Ele não está mudando a situação, mas Ele está fortalecendo o teu homem interior, a tua mulher interior, para que você possa passar por essa situação que você está passando. Me faço entender nesta noite? Então, já começo profetizando. Talvez você está esperando uma intervenção radical de Deus, mas você não tem se dado conta que nesse momento difícil, nesse momento complicado, Deus tem sustentado a tua vida. Deus tem sustentado a tua vida. E você diz talvez: mas aonde está Deus? Aonde está a graça do Senhor? Aí está a graça, porque Ele te mantém na sua poderosa mão. 1 de Pedro capítulo número 5. O Deus de toda graça, disse Pedro, o Deus de toda graça, não de graça pouca, é o Deus da totalidade, o Deus da plenitude, o Deus de toda graça, depois de haver sofrido um pouco de tempo. Diga assim comigo: um pouco de tempo. Sabe, querido, quando a gente lê Pedro, a gente parece que passa por cima de muitas coisas importantes. Paulo está escrevendo para uma igreja perseguida. Pedro está escrevendo para uma igreja que está perdendo seus entes queridos no Coliseu. E sabe como Pedro resume essa perseguição? Como Pedro resume esse momento? Depois de haver padecido um pouco de tempo. Você alcança a entender o contraste? Imagine perder os entes queridos no Coliseu. Imagine, certo, perder meu irmão, perder meu pai, perder meu filho, certo, na boca dos leões. Mas Pedro disse: depois de haver padecido um pouco de tempo. Sabe por quê? Porque desde Cristo tudo dura pouco. Você está aqui ou não? Quando estamos posicionados em Cristo, a situação pode ser terrível, a situação pode ser longa e pesada. O apóstolo Paulo disse assim: esta leve e momentânea tribulação. Diga comigo: esta leve e momentânea tribulação. Agora eu lhe pergunto, seja sincero comigo: quando você passa por tribulação, por uma prova, você acha que ela é leve e momentânea? Então Paulo está errado. Alô? Sim ou não, pastor e profeta Marlene? Sabe qual tem que ser a nossa pergunta? Não pensar que Paulo está errado, mas pensar ou analisar de onde Paulo está olhando a tribulação. Você está aqui? Se Paulo disse que esta leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da excelente glória, a gente não tem que dizer: não, é que Paulo era um super crente. Não. Você tem que se perguntar de onde está olhando, aonde Paulo está posicionado para ele soltar esta declaração. E ele não está sendo profeta, ele está soltando uma declaração desde a posição onde ele está. Você me está acompanhando? E você precisa entender, certo, que Paulo está posicionado em Cristo. E ontem nós fomos exortados por meu pai espiritual, certo, que precisamos enxergar todas as coisas desde a eternidade. Você está aqui? Agora você precisa entender que Deus não mora na eternidade. Alô? A eternidade mora nele. Sim ou não? Sim, por muito tempo a gente pensou: não, Deus mora na eternidade. Eu sou daquela escola que nos dizia: mas Deus mora na eternidade. Não, 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 Deus não mora na eternidade, Ele é eterno e a eternidade mora nele. Você está aqui ou não? Me está acompanhando? Então quando dizemos, certo, e fomos exortados no sentido de chamados a atenção,
ontem pelo apóstolo Paulo de Tarso, para olhar todas as coisas desde a eternidade, é olhar desde Deus. E para eu poder olhar desde Deus as situações que eu vivo, eu preciso estar em Cristo. Porque se eu não estou em Cristo, eu não estou em Deus. Então Paulo está olhando desde Cristo. Diga isto para seu irmão: Paulo está olhando desde Cristo. Você está aqui ou não? Então observe, eu não quero que você possa ser tomado por uma dúvida nesta hora, mas Paulo está olhando desde Cristo. E quando olhamos desde Cristo, quando olhamos da eternidade, tudo dura pouco e é momentâneo. Você está aqui ou não? Então, se você está sofrendo algum problema, se você está padecendo de alguma tribulação, se você está carregando algo na sua vida, eu lhe quero dizer que está na hora de nos posicionar em um lugar correto, para que aquilo que nós estamos vivendo se torne leve e momentâneo. Voltando ao apóstolo Pedro, depois de haver padecido um pouco de tempo, o mesmo Senhor. Quer abrir o texto, por favor? 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Eu não estou pregando, vocês sabem que minhas introduções são mais longas que as minhas pregações. Não é verdade, pastor? Mas hoje tem um desafio, preciso ser preciso. Sabe, a introdução do profeta, ela é a ferramenta que ele usa para discernir o ambiente, para discernir os corações, não é? Você está aqui ou não? Não é? Porque a gente vem com uma expectativa. E por isso eu disse no começo, você tem que ouvir a voz de Deus além da minha voz. Eu não estou aqui para que você me ouça. Eu não estou aqui para que você se lembre de mim. Eu estou aqui para que você enxergue o Cristo que está em mim, e que você ouça a voz do Cristo que está em mim. Isso é o mais importante. Que você não se lembre de mim, que você amanhã me veja na cidade, certo? E não me complemente. Isso é detalhe, cara. Você está aqui ou não? Amém? Me está acompanhando? 1 de Pedro capítulo 5, verso 10. O Deus de toda graça, depois de haver padecido um pouco de tempo, Ele mesmo, não é pastor Marcinho? Diga Ele mesmo. Isso é fantástico. Sabe, quando nós, com muito respeito, certo? Me foge a palavra, mas com esse papo de religiosidade, não é? Para nós um tempo virou tudo religiosidade. Sim ou não? Virou tudo religiosidade. Não, a gente não fala mais amém, porque falar amém em meio da pregação é religiosidade. A gente não confirma mais, porque isso é religiosidade, isso era do tempo passado. Então, meu irmão, não quer dizer amém, diga igual. Me está entendendo? Se você diz, não, é que amém é muito religioso, é o tempo de meu avôzinho lá, presbiteriano, batista. Então, irmão, quando a palavra alcança seu interior, e não quer dizer amém, não é verdade, pastor e profeta Marlene? Diga igual. E quando a chivata estoura em seu lombo, porque a palavra foi forte, diga ui. Me está entendendo? Mas diga alguma coisa, não é? Porque nós mudamos de unção do papagaio, certo, a unção da coruja. Não é? O papagaio fala muito, a coruja abre os olhos e só olha. Sim ou não? Então por que eu estou dizendo isso? Porque quando Pedro expressa, depois de haver padecido um pouco de tempo, o mesmo Senhor, Ele mesmo. Isto é fantástico, aí você teria que ter soltado um uau. Sabe por quê? Porque Ele não mandou anjo, Ele não mandou arcanjo. Ele não chamou um menino do recado e disse, olha, o Dario está sofrendo, vá lá e anima ele. Não, ele disse, Ele mesmo. Sim ou não? Ele mesmo vos fortalecerá. Quais são os verbos aí? Me ajude aí, por favor, alguém. Ele vos restaurará, Ele vos aperfeiçoará, vos tornará maduros, confirmará. E eu gosto da última frase, fortificará, e eu gosto ainda da última frase, e vos estabelecerá sobre firme fundamento. Me está entendendo? Mas quando? Depois de haver padecido um pouco de tempo. Alô? Então você está aí, ai que estou sofrendo, ai que Deus não me ouve, ai que Deus não me responde. Irmão, aguenta firme.
Porque o mesmo Deus, Ele virá a teu encontro. E Ele te, quais são? Confirmará, fortificará, restaurará e te aperfeiçoará e te colocará sobre firme fundamento. Aleluia. Aguanta firme, irmão. Aguanta firme adoração e vida. Aguanta firme cidade de Mogi das Cruzes. Aguantemos firme. Não importa o que está acontecendo, talvez seja contrário a lo que nós pensamos, talvez seja contrário a lo que nós planejamos, mas depois de haver sofrido um pouco de tempo, Ele mesmo fará uma restauração, nos fortificará, certo? Nos fará amadurecer, e como digo, eu fico com a última, e Ele nos estabelecerá sobre firme fundamento, e o fundamento é Cristo. Sabe, nós cantamos essa música e quando chega lá no refrão, a gente canta assim: minha canção é Cristo, que minha alma canta, a esperança que não falha, Jesus. E minha canção é Cristo, porque Ele é a minha canção, Ele é o que não falha. Por isso que o pastor Marcinho grita em um bom sentido atrás: Jesus, Jesus, porque Ele é a nossa canção. Mas Ele não pode ser a nossa canção quando vai tudo bem. Ele pode ser a nossa canção quando vai tudo bem, quando vai tudo mal, quando chove pouco, quando chove muito, quando tenho muito para comer, quando tenho muito dinheiro para comprar e quando tenho pouco. Me faço entender nesta noite? Então já estou profetizando. Mantenha-se firme na situação que você está, porque há manifestação de graça na sua vida. Mesmo que você entenda que Deus não está intervindo, mas eu quero lhe dizer que Ele está intervindo. Talvez Ele não está fazendo como você quer, da sua maneira. Talvez você foi pego pelo síndrome de Naamã, não é? Eu chegarei, me apresentarei na porta, o profeta sairá, estenderá sua mão, fará aquela oração, e eu sairei curado. O moço do profeta chegou, talvez o moço, certo? Talvez ele era do norte e nordeste, e ele estava deitado na rede, certo? E chegou o moço e disse: meu senhor, tem um general lá fora, um cara cheio de medalhas, está procurando pelo senhor. Aí Eliseu diz: eu sei, eu já sabia. Fala para ele ir tomar banho no Jordão. Mas senhor, você não o vai receber, o homem é importante. Não. Fale para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Sim ou não? Aí o ajudante, o servo, certo? O ajudante do profeta disse para Naamã: olha, o profeta não vai lhe atender não. O profeta mandou dizer para o Senhor que para o Senhor ir a tomar banho lá no Jordão 7 vezes. Sim ou não? Quem faz Naamã? Qual é, meu? Esse profeta não vai sair nem na porta. Eu que viajei de tão longe. Aí ele diz: não, eu pensei, eu planejei, eu projetei. Agora, os servos que estavam ao redor dele persuadiram Naamã e disseram para ele: meu senhor, já estamos aqui, por que não obedecer o profeta? Viemos de tão longe, vamos a perder a viagem. Sabe, eu gosto desses caras assim, que não tem nome. Não é, pastora? Eu gosto. A escrava que aconselhou sua senhora que em Israel havia profeta e que seu senhor Naamã tinha que ir ao encontro dele. A gente não sabe RG dela, o nome dela, quem é o pai, quem é a mãe, aonde mora. A gente não sabe nada. Sim ou não? E esses homens, os servos, quem são? Porque a gente, certo, como bom rato de igreja, a gente se impressiona com os figurões da Bíblia. Sim ou não? E os que não têm nome? Os pequenos, grandes homens da Bíblia, por assim dizer. Quem se impressiona com eles? Eu não sei se foi nesta casa, certo? Em algum destes dias que eu vim, alguém declarou que esse é o tempo dos improváveis. O tempo dos improváveis é o tempo de los sem nome.
desses que ninguém conhece, desses que não tem, não sei, 500 mil likes, certo? Assim lá, não sei quantas visitações no YouTube. É o tempo dos caras que não têm rosto, que não têm face, mas são os instrumentos que Deus usa para não para gerar mover, mas para que o movimento de Deus continue sobre a face da terra. Me está acompanhando? Então a vezes nós queremos ser conhecidos pelas pessoas. Olha, a fórmula de ser conhecido é você não querer ser. Essa é a fórmula. Se você não quer você quer aparecer, então não apareça, por assim dizer, porque aí é Deus purinho te fazendo aparecer. Amém? Queria orar por vocês agora. Amém? Queria orar por vocês. Senhor, quero orar nesta noite por este povo aqui reunido. Senhor, acredito que qual mais qual menos estão passando por alguma situação, por algum conflito, por alguma tribulação, por alguma prova. Talvez uma doença que se estende no tempo, Senhor. Talvez uma problemática familiar que se estende no tempo, Senhor. Senhor, e teus filhos e filhas têm clamado, buscado ao Senhor, al igual que Paulo, mas parece que não tem vindo resposta. Mas nesta noite queremos crescer no entendimento de que quando Deus não intervém de maneira direta, Ele intervém de maneira indireta, ativando aquilo que nós já temos, ativando Cristo Jesus como um recurso para tudo aquilo que nós precisamos. Como disse Marcos Brunet, que se te tenho a ti, lo tengo tudo. E isso é uma verdade, isso não é uma canção, isso é uma verdade eterna. Porque se eu te tenho, Senhor, eu tenho todos os recursos que eu preciso para poder passar por qualquer tipo de situações. Davi disse: ainda que eu passar pelo vale. Isaías disse: ainda que enfrentar águas profundas e de fortes correntezas. Isaías declara que mesmo que eu passar pelo fogo, o Senhor estará comigo, Senhor. Senhor, e nós lançamos mão desta verdade. Não lançamos mão de um texto bíblico, lançamos mão desta verdade e nos apropriamos desta verdade. É no nome poderoso de Jesus. É no nome poderoso de Jesus. É no nome poderoso de Jesus. Quero que coloque a mão sobre aquele que está de teu lado. Só a mão. Quero que você coloque sobre ele. E você possa orar por ele agora. Vamos exercer o princípio expresso no livro de Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte dele. O Senhor mudou a sorte dele. Eu quero profetizar uma mudança de sorte, por assim dizer, nesta hora. Uma mudança de sorte, uma virada de página na sua vida. Uma virada de página na sua vida. Enquanto você ora por teu irmão que está do lado, e você está orando e profetizando, dizendo: muda, Senhor, haz o que ele entenda. Abre seus olhos, abre seus ouvidos. Declarando que ele se mantenha firme, que ele se mantenha inabalável, Senhor. Quem sabe Deus está mudando a sua sorte. Quem sabe Deus está mudando a página. Quem sabe Deus está colocando um ponto final e apertando um start para um novo tempo, para um novo começo. É no nome poderoso de Jesus. É no nome poderoso de Jesus. É no nome poderoso de Jesus. Não se limite. Há uma vida que flui através de você. Não se limite. Talvez você diga: eu não sou profeta, mas debaixo da unção, baixo a unção, todos profetizamos. Há uma vida que está fluindo em você. Deixe o Cristo profético fluir através de você. Deixe Ele fluir. Deixe Ele fluir. De teu interior correrão como rios de água viva. Deixe a vida de Deus fluir. Deixe a vida de Deus fluir. É a vida que edifica o corpo. É a vida que edifica o próprio corpo. Que vida? A vida de Deus que está em você. Você não precisa de nada externo. Você não precisa do toque do pregador. Você não precisa de uma imposição de mãos necessariamente. Você precisa ser ativado no homem interior. No homem interior.
Shekarabarabassou. No homem interior. Aleluia. Aleluia. Sharakabababassou. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos. Vamos lá, vamos entrar em pauta. Quando me chegou, certo, a chamada de volta à origem, você precisa entender como isso funciona e o que significa tudo isso, ok? Para isso nós vamos lembrar de Gênesis capítulo número 1, nós vamos lembrar do Gênesis, não é? Do começo, sim ou não? Perfeito? Porque voltar para a origem ou voltar para o começo, talvez não seja a mesma coisa, mas o começo que nós temos está em Gênesis 1, aparentemente. No começo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Perfeito? Mas a gente, quando vai estudando a Escritura, se vai dando conta que o princípio não está no princípio. Você está aqui ou não? O começo, na verdade, não está em Gênesis 1. E a gente vai aprofundando um pouquinho, e a gente se dá conta que o começo, antes de Gênesis 1, está em João 1. Porque Gênesis começa dizendo no princípio, e a pergunta é: o que aconteceu no princípio? Não é? E João vai dizer: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não é verdade? E ele vai começar a explicar, certo, que por ele todas as coisas foram criadas a partir dele. Me está acompanhando? E então a gente precisa entender isso. Mire, me tome com muito cuidado o que eu vou dizer, com muita atenção. Às vezes a cronologia bíblica nos induz ao erro. Você está aqui? Tome-me com muito carinho, amém? Não me julgue a cada palavra, como disse a última vez que eu estive aqui. Mas a cronologia bíblica nos induz ao erro muitas vezes. Está acompanhando? Se você ler a carta aos Romanos, você se vai dar conta que o Evangelho de Deus está na carta aos Romanos e não em los 4 evangelhos que diz aqui que são os 4 evangelhos. Você está aqui ou não? Se dá conta ou não? Os 4 evangelhos, com exceção de João, contam a biografia de quando Cristo esteve na terra, sim ou não? Quando ele nasceu, quem foi a mãe dele, quem foi o pai, biológico, chamemos-lo assim, ou humano. Sim ou não? Tome-me com muito carinho, não me tome como herege. Perfeito? Mas o Evangelho de Deus, que é a boa nova, sim, que era Cristo, começa a ser revelado, transmitido a partir do livro de Romanos. Você está aqui? Se você ler o capítulo 1, você se vai dar conta que Paulo fala de meu evangelho. A los Gálatas ele diz assim: se vir outra pessoa com outro evangelho. Amém? E aqui um parênteses: já no ano 45 tinha gente que pregava outro evangelho. Você está aqui ou não? Porque hoje em dia se pregam vários evangelhos, ou não? Aí dizem: não, mas estamos pregando o evangelho. Opa, para lá. Diga-se comigo: o evangelho é Cristo. Diga de novo comigo: o evangelho não é uma mensagem. Mesmo que o evangelho contém uma mensagem, ok? O evangelho não é uma filosofia de vida, mesmo que contenha uma filosofia de vida. Diga-se comigo: o evangelho é uma pessoa, a saber, Cristo Jesus. Sim, e sabe, Bruno, não é? Sabe o que descobri estes dias? Que não se prega o evangelho só aos perdidos. Márcio Maldonado, não se prega o evangelho só aos perdidos. Porque você acha que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando o evangelho, porque o evangelho se prega aos perdidos,
para que eles façam parte da comunidade de fé, e eu continuo pregando o evangelho para que você e eu conheçamos a Cristo agora. Então o evangelho não é só tarefa do evangelista. O evangelista prega para fora, por assim dizer, junto com o apóstolo. Você está aqui ou não? Porque o apóstolo também prega para fora, não necessariamente aos perdidos, mas prega a outras comunidades de fé para cooperar com o progresso do evangelho. Mas pastores, mestres, pregam dentro das quatro paredes para que você e eu conheçamos Cristo. Isso é pregar o evangelho. Então quando a gente escuta assim, não, é tempo de pregar o evangelho, a gente diz, não, precisamos mobilizar os evangelistas. Sabe como surge esta impressão em meu espírito? Por aquele evento que teve nos Estados Unidos, que depois quase de um ano, certo, se reuniram as lideranças cristãs, homens de Deus, e não estou colocando em demérito eles, e eles disseram, agora há uma liberação, a unção que estava em Billy Graham, agora está em uma geração para alcançar os perdidos, para evangelizar, para pregar o evangelho. E todos vibraram, e eu também vibrei, mas todos vibraram para pregar o evangelho para fora. Então eu quero levantar minha voz e dizer, e quem vai continuar pregando dentro? Quem vai continuar pregando dentro? Me está entendendo? Quem vai continuar pregando aqui, nos instruindo para que nós conheçamos ao Senhor? Porque este é o imperativo de Oséias: conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. O Senhor não se conhece no evangelismo, o Senhor se conhece toda a vida. Me está entendendo? E a última vez que eu esteve aqui, eu lhe disse, e a nossa vida não será suficiente para conhecer ao Senhor, sim ou não? Talvez você, eu vou viver, não sei, 80 anos. Outros viverão mais. Mas em meus 80 anos não será tempo suficiente para eu conhecer ao Senhor. Por isso que Ele vai me dar, certo, de maneira plena, a eternidade. Porque aí sim eu terei uma eternidade para conhecê-lo. O clamor do Espírito é: preguem aos perdidos, mas continuem pregando a los que estão dentro. Porque a colheita só vem quando o trigo está maduro. Ou não? Há algum agricultor aqui? Se colhe trigo verde? Então colheita aponta para gente madura. E gente madura é gente que conhece o Senhor, que o conhece em profundidade, que alongou suas raízes conhecendo o Senhor. Me acompanhe nisto. Muito bem, quando olho este texto, a gente precisa ir para Gênesis, precisa ir para João, mas ao mesmo tempo a gente precisa ir para Colossenses, capítulo 1, verso 16 e 17. Colossenses me vai dar uma profundidade maior que Gênesis. Colossenses me vai dar uma profundidade maior que João. Então, por favor, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 16 e verso 17. É importante que você acompanhe em seu aplicativo, em sua Bíblia de papel. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo: porquanto nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis. Você precisa entender que as visíveis pertencem à terra, as invisíveis pertencem a Deus. Amém? Visíveis e invisíveis, e aqui ele vai explanar, sejam tronos ou dominações, sejam governos, poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo, diga antes de tudo. Está vendo que Ele é a origem? Antes de tudo. Ele é anterior a tudo o que Gênesis 1 vai relatar, por assim dizer. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Uau! Paulo é louco, meu. Sabe o que ele está dizendo? Que Cristo é a razão de tudo o que existe. Cristo é a inspiração de todo o que existe. Cristo é a matéria-prima de todo o que existe. ¿Me está acompanhando? E Cristo é o soporte para todo o que existe. E Ele existia antes de tudo.
Então, quando olhamos para este texto, a gente precisa entender que voltar para a origem, como disse meu pai ontem, é voltar para Cristo. Não é voltar para as práticas antigas. Parece que o apóstolo Paulo diz: não é voltar ou querer ser a igreja primitiva. Voltar para a origem é querer ser como Cristo. Amém? Mire, não há modo de crítica, mas quando nós vínhamos, passei por uma igreja, certo? Estava fechada, só vi a placa, mas me chamou muito a atenção. Dizia Igreja do Jesus Cristo Pentecostal. Assim dizia: Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo Pentecostal. Por que estou dizendo isso? Porque a gente está cheio de formas, me está entendendo? A gente quer encaixar Cristo no nosso quadro, na nossa caixinha. Mas não é Ele que precisa encaixar na minha caixinha, sou eu que preciso encaixar na caixinha dele. Me está acompanhando? E a gente precisa entender que Cristo é o Filho de Deus. Ele não é evangélico, Ele não é pentecostal. Me faço entender ou não? E por que estou dizendo isso? Porque estamos tão impregnados de tantas coisas. Então nós começamos a relacionar coisas, querido, com aquilo que nós já adquirimos, com aquilo que nós pensamos que sabemos. E aí, sabe, corremos um grave risco de pensar que estamos fazendo certo, mas nós não estamos fazendo certo. Então este slogan é muito interessante para mim, porque nos chama a nos voltar para Cristo, não é? Não nos voltar para nossas capacidades, não nos voltar para aquilo que nós podemos fazer por Ele, mas nos lembrar nestes dias de tudo aquilo que Ele fez por nós. Eu não estou para pregar isso aqui, você não vai fazer vigília, mas você precisa entender que na cruz Ele não só morreu para perdoar os meus pecados, Ele morreu por muito mais. E ao dizer isto, não estou desmerecendo o perdão dos pecados, mas aqui uma tarefa para casa, ok? Aqui uma tarefa para casa. Jesus perdoava pecados sem ter ido para a cruz. Você está aqui ou não? Alô? Você está aqui ou não? Lembra do paralítico? Descendo. Ele não tinha ido para a cruz, mas ele disse: olha, teus pecados são perdoados. Aí os fariseus chiaram, não é? Ah, diz, estão chiando? Então vou dizer também: seja curado. Como assim? Estão chiando? Estão com problema? Estão com probleminha? Então eu vou dar outro para vocês, para que você fique mais encapetado, não é? Sim ou não? Me está acompanhando? E não me tome como herege. Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Você está aqui? Mas sabe por que Ele perdoou os pecados do paralítico? Porque Ele já tinha a provisória na mão. Ele já tinha a promissória na mão. Me está acompanhando? Ele já tinha. Por quê? Porque na eternidade o que Ele veio a fazer já tinha acontecido. Ou não? Apocalipse 13. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Me está entendendo? Então ele já estava aqui com a promissória, só que na cruz ele a registrou no cartório. Me está entendendo? Porque você pode ter comprado a casa, sim ou não? Mas enquanto você não registra a escritura, certo? Publicamente você não é dono dela. Mas ele já tinha aqui a escritura na mão. Por isso ele tinha poder para perdoar os pecados. Le estou dando esse exemplo para que você não se centralize tão só em que na cruz Cristo perdoou o pecado. Foi muito mais que isso. E na cruz Cristo foi processado. E eu lhe disse aqui a última vez: Ele passou pela cruz, Ele morreu, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou, Ele foi ascendido, Ele foi glorificado. A cruz não aponta para um momento, a cruz aponta para um processo. Você está aqui ou não? Quando Paulo prega do crucificado, ele não está referindo-se ao momento da crucificação. Paulo está se referindo ao processo pelo qual Cristo passou. Para quê? Para se tornar espírito vivificante. Espírito vivificante significa agora ele pode transferir aquilo que estava nele. E que estava nele, João 1,4, nele estava a vida.
Me está entendendo? Me faço entender, para fazer a corta. Vamos lá. Voltar para a origem é voltar para Cristo. É voltar para Ele. É entender o que Ele fez por mim. É entender que se não estou em Ele, nada feito. Ok? Efésios e Colossenses são a cara e a coroa de uma mesma moeda. Em Efésios, Paulo enfatiza que precisamos estar em Cristo, mas em Colossenses, ele enfatiza que Cristo está em nós. Isso aconteceu na cruz. Acompanha nisso ou não? Então voltar para a origem é voltar para Cristo. E aí você precisa se remontar para um momento chave dentro desse começo, certo, humano, desse começo de implantação do propósito eterno de Deus. E para isso nós precisamos voltar para o capítulo número 2 e para o capítulo número 3 do livro de Gênesis. Amém? Diga assim, vamos voltar. Para poder entender esse retorno. E no capítulo número 2 ele diz que no meio do jardim haviam quantas árvores? 2. A árvore do conhecimento do bem e do mal, sim ou não? E a árvore da vida. Você precisa entender que o plano de Deus sempre foi nos dar a sua vida. Sempre. Amém? Você está aqui ou não? O homem, quando pecou comendo da árvore errada, ele não perdeu a vida. Você está aqui ou não? Porque ele não tinha comido da árvore da vida. Sim ou não? Você está aqui? É Bíblia isso. Ele, quando ele comeu da árvore que não podia comer, ele foi inutilizado. Se tornou inútil para o propósito eterno de Deus. Você está aqui? E estou repetindo algumas coisas que disse no passado, porque é importante. E aqui Deus encapsulou o desenvolvimento ou a utilidade da tua vida e da minha vida para o propósito eterno de Deus em um verbo comer. O homem, porque comeu, se tornou útil ou inútil. E depois de um tempo, porque comeu, se tornou útil. Você está aqui ou não? Sim ou não? A cruz é a representação da árvore da vida. E agora Deus disse para o homem: vejam agora se comem da árvore certa. Me acompanha nisso ou não? Você que trabalha com cura, com libertação, eu também trabalho, mas faz um tempo que não trabalho com isso não. Porque agora estou desenvolvendo Cristo nas pessoas e os capetas vão sozinhos. Se Cristo cresce, algo precisa diminuir. Me está acompanhando? Sim, e você então vai saber que Deus é perito em recriar ambientes. Sim ou não? Lembra Pedro negou Jesus onde? Diga assim, ao redor de uma fogueira. Concorda comigo? Sim. E onde Cristo restaurou Pedro? Ao redor de uma fogueira. Sim ou não? Porque Deus recria ambientes. Diga isso comigo. Deus recria ambientes. Então em la cruz, não precisa repetir, Deus recriou um ambiente, o ambiente do jardim. E agora ele diz, ele grita para o homem: vejam aí se comem da árvore certa. A diferença do jardim, em que haviam duas árvores e um indivíduo expresso, certo, em Adão e Eva, me acompanha? Em la cruz não haviam duas árvores, mas haviam dois indivíduos. Sim ou não? Porque agora os indivíduos precisavam se inclinar para o árvore da vida ou não para o árvore da vida. E isso ficou muito claro no Monte da Caveira, porque um ladrão se inclinou e o outro não. Me acompanha ou não? Então quando voltamos para a origem, de alguma maneira Deus está nos voltando àquele momento, ao momento da escolha, se podemos dizer assim. Essa palavra não é muito boa, mas é o momento de nos defrontar com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a árvore da vida. O primeiro homem, o primeiro Adão, que prefigura toda a humanidade até Cristo, comeu da árvore que não podia comer. Sim ou não? E se inutilizou para o propósito eterno de Deus. E aqui começa a minha palavra. Um de meus mentores disse assim, que quando o primeiro homem comeu da árvore que não podia comer, comeu daquela maldita comida, é como que se ele tivesse batido de frente na árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquela batida, esse primeiro homem perdeu a memória. Se tornou um homem amnésico. Porque a partir daquele momento, a gente não sabia quem a gente era, de onde a gente vinha, para onde a gente ia.
Me está acompanhando em uma ilustração? Esse homem perdeu a memória de Deus. Esse homem morreu para Deus. Aquele que comeu da árvore que não podia comer. Me está acompanhando? Agora, quando nos encontramos com Cristo Jesus, melhor dizendo, quando Ele nos encontra, e nos encontramos com a árvore da vida, a batida se repete agora. Mas não na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora nos estrellamos. Seria essa, não? Colidimos, parece, não é? Colidimos, está certo? Chocamos contra a árvore da vida. Essa pancada é tão forte, Bruno, que agora nos está fazendo recobrar a memória. Você está aqui ou não? Então, não é? Então agora agora em Cristo nós sabemos, não, mas a gente vem de Deus. Sim ou não? A gente sabe que somos filhos. E porque somos filhos, somos herdeiros. Mas por quê? Porque dimos de frente com a cruz. Porque dimos de frente com a árvore da vida. Porque nos estrellamos, nos chocamos com Cristo Jesus. Me está entendendo? Então o primeiro que eu quero que você entenda, que quando estamos sendo desafiados a voltar à origem, estamos sendo desafiados a recobrar a memória, para saber de onde nós viemos, para saber todos os benefícios que nos foram dados através de Cristo Jesus, para entender quais são as riquezas da sua multiforme graça, como disse o apóstolo Paulo, e para não viver um evangelho maltrapilho, e para não viver uma vida miserável. E não me estou referindo a ser bem de finanças. Está acompanhando ou não? Então o primeiro aspecto que eu quero que você entenda nesta noite, ok? E não me vou aprofundar nisso, mas quando você veio para Cristo, e esse vir para Cristo significa que Ele te salvou, de que Ele te encontrou, de que Ele te amou primeiro, e essa pancada que você levou te está fazendo recobrar a memória. Como as irmãs vão saber, como chama aquele filme da moça que perde a memória todos os dias? Isso, como que se fosse a primeira vez. Pergunte para mim, por que eu estou aqui? Não eu, você. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Diga, por que eu estou aqui? Porque nós vamos te passar o filme. Eu te estou passando o filme. Me entende? De novo isso, pastor, a cada encontro. Me está entendendo? Você está aqui, sabe? Não necessariamente para cantar, não necessariamente para orar, não necessariamente para ouvir uma boa palavra. Você está aqui para recobrar a sua memória. Me está entendendo? Por isso nos reunimos. E Dario, então não é para cantar. Sim, sabe por que cantamos? Porque cantando recobramos a memória. Me está entendendo? Essa mesma música de agora, e minha canção é Cristo. Uau, Ele é minha canção. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui, não estamos por outra razão. Por isso existe a comunidade de fé. Por isso existe o que chamamos igreja, para que nós recobremos a memória. E dia após dia, Deus nos vai passando o filme. E nós vamos recobrando a memória. Então eu era isso. Então o Senhor me amou antes. Então o Senhor me deu todas as coisas em Cristo. Querido, eu não quero lhe chutar sua filosofia do Evangelho, mas o Evangelho consiste em recobrar a memória. Todos os dias, pastor, há um filme que Cristo nos passa, que o Espírito Santo nos passa, para que nós nos lembremos de onde nós viemos, qual é a nossa origem, qual é a nossa fonte, para onde nós vamos, de onde nós viemos, por que estamos aqui. Está acompanhando? Então, às vezes a gente diz assim: meu Deus, nesta igreja a coisa parece que não anda. Querido, se naquele lugar te estão fazendo recobrar a memória, não se mova daí. É que lá é muito caloroso, não tem ar-condicionado, mas te estão trazendo de volta a memória, não se mova. Chega de escolher igreja porque tem estacionamento ou não tem. Chega disso. O pai diz: não vou ficar aqui porque é muito difícil estacionar. E acho que estou sendo profeta. Não, sim ou não? Você sabe melhor do que eu. Às vezes a pessoa diz: não fiquei aqui porque não tenho onde estacionar.
Quando Jesus estava em Cafarnaum, a casa dele estava cheia, não tinha nem onde estacionar jegue. Sim ou não? A casa cheia e os caras necessitados. E por onde a gente entra? Meu Deus, o que a gente vai fazer? E aí diz: não, mas se te estão fazendo recobrar a memória, e recobrar a memória para que você tenha um texto bíblico, é a expressão de Paulo de formar Cristo nas pessoas. Capítulo 4, verso 19 de Gálatas: sofro novamente dores de parto por vocês, não para que a vocês lhes seja comunicado o evangelho, mas para que Cristo seja formado em vós. Então, se uma casa, esta, outra, está formando Cristo na sua vida, não se mova, aguante o tranco. Sabe por que desistimos de um lugar muitas vezes? Não em todas as vezes, mas sabe por que desistimos de um lugar? Porque nos falta cruz. Não, eu saí daqui porque, olha, não consegui conviver com a irmã. É porque nos falta cruz? Sim ou não? Porque se eu estou morto e crucificado, a cruz é o catalisador da comunhão. Eu consigo ter comunhão com a pastora e profeta Marlene, não porque a gente se gosta, senão porque a gente passou pela cruz. Comunidade de fé não é um lugar onde as pessoas gostam de todas as pessoas. E eu digo isso de mão cheia. Não é, Luizina? A gente pensa assim: não, a igreja, na igreja que eu estou, todos precisam gostar de mim. Ai, que igreja boa! Todos gostam. Não. Sabe qual é a igreja boa? Aquela que a cruz está no centro. Então, quando o irmão disse assim: não, é que a irmã não me olhou, eu vou para a cruz. Porque o que está morto não se ofende. Porque o que está morto não liga se complementou ou não complementou. Quem está vivo liga. Ai, que não me ligaram para meu aniversário. É porque eles têm preferidos. Vá para a cruz, irmão. Porque na cruz nada importa, só importa Ele. Está acompanhando? Primeiro, voltar à memória. Segundo, estou chegando onde quero chegar, para que você não se canse. A outra coisa que aconteceu ao pé daquela árvore é que quando o homem comeu da árvore que não podia comer, ele trocou de dono, trocou de senhor. Sim ou não? Trocou de senhor, trocou de dono, pastor Toninho. E esse novo dono, que eu não estou aqui para fazer como merchandising para ele, não é? Só o outro dono meteu uma mentira na cabeça, na mente daquele homem que tinha comido na árvore. E era uma mentira, mas esse homem que tinha comido da árvore que não podia comer, la recebeu como uma verdade. E naquela árvore o homem trocou de dono, e esse novo dono lhe fez acreditar que ele também era dono. Você está aqui? Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu posso escolher entre uma coisa e outra, e aqui eu vou chutar a teologia. Aí você vai estudar bem estudado, se isso de livre-arbítrio é mesmo como nos disseram. Ok? Me está acompanhando ou não? Eu sei que estou chutando a teologia, não tem problema. Mas você precisa entender uma coisa, e grave isto: o homem não foi projetado para decidir, ele foi projetado para obedecer. Porque a primeira decisão que ele tomou, ele deu com o burro nas águas. Você está aqui ou não? Você pode ver, até o encontro com a serpente, Adão não decidiu nada. Tudo o que ele tinha que fazer era Deus que dizia. Ou não? Então cuidado com esse lance de livre-arbítrio. Cuidado só. Eu não vou, esse não é meu tema. Mas você precisa saber que aquele que é nova criatura, aquele que as coisas velhas passaram e se fez tudo novo, a gente foi projetado para obedecer. Me está entendendo? E agora pergunte: e por que a gente não obedece? Porque a gente se acha dono. Você está aqui? Nós achamos dono. Observe, eu vou lhe dar exemplos.
nós nos achamos donos da nossa vida. Sim ou não? É que a vida é minha e eu faço o que eu quiser com ela. Sim ou não? Mas se você se encontrou com Cristo, você não tem vida. É Bíblia. Oi, sim. Sim ou não? Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Querido, a cruz não é um problema. Porque por muito tempo eu aconselhei a pessoa, a irmã vinha lá, pastor, meu marido bebe. E ele bebe no final de semana e ele gasta todo o salário dele em cachaça. E os pastores diziam assim: minha irmã, cada um carrega a cruz que tem. Sim ou não? Escutou isso ou não? Mas a cruz não é um problema. A cruz é o instrumento de morte para crucificar o meu velho homem. Eu quero lhe anunciar que se você se encontrou com Cristo e você está a fim de viver o verdadeiro evangelho, lhe notifico, você não tem vida, você la perdeu para Ele. Porque aquele que querer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que entregar a sua vida, ganhá-la-á. E não a sua vida, mas a vida dele. Então o primeiro exemplo, me acho dono da minha vida. Por isso que quando vem pastor Marcinho aqui, e isso só acontece na Adoração e Vida, não é? Não acontece no Ninho das Águias, nem acontece só em Mogi das Cruzes, em nenhuma outra cidade. Quando ele diz: não, irmãos, vamos nos comprometer mais, a gente diz assim: não, é que eu não tenho tempo. Ou não? Achando que o tempo é nosso. Somos donos do tempo também. Sim ou não? Não vamos apropriando. Isso parece que não sei, no Código Penal, em uma linguagem jurídica, se chama apropriação ilícita. Se apropriar daquilo que não é seu. Sim ou não? Para que falar do dinheiro? Você está aqui ou não? Eu sou seu amigo, eu prego o evangelho, eu confesso Jesus que Ele veio em carne. Amém? Porque a gente está dizendo: esse cara não é de Deus, não, cara. Está falando essas coisas, cara. Sim ou não? Se tocarem no ponto finanças, aí não. O dinheiro é meu. Eu faço o que eu quero. Sabe? Porque nos sentimos dono. Sabe o que o inimigo fez na árvore do conhecimento do bem e do mal? Trocou o seu pelo meu. Sim ou não? Então, depois da pancada com a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente disse: tudo meu, minha vida, meu tempo, meu dinheiro, meu pastor. E não só você, nós pastores, as minhas ovelhas, a minha igreja. Sim ou não? A minha unção. Querido, eu não tenho nada. Nada é meu. O que você está vendo aqui, se alguma coisa agrada, é Cristo. E o que não agrada é meu. Isso é meu. Se você está aprendendo alguma coisa comigo nesta noite, é Cristo em mim. Mas se você não está aprendendo, se acha esta pregação chata, não entendo, ok, isso é meu. Atribua-lo a mim. Está acompanhando? Foi trocado os possessivos de seu propósito para meu propósito, de seu caminho para o meu caminho, de os seus pensamentos por os meus pensamentos. Me está acompanhando? Então, quando voltamos para a origem, a gente precisa abrir mão deste conceito errado, chamado nos sentir dono das coisas. Porque antes da fundação do mundo, Deus projetou que a gente não fosse dono, mas que fôssemos mordomos. ¿Sabe o que é ser mordomo? Administrar o que não é seu. Você está aqui ou não? Tome-me em sério, isto pode mudar a sua vida, querido. Sabe por quê? Porque aquele que administra bem sempre tem a mais, em todas as áreas. Lembra da parábola de los talentos? Sim ou não? Servo bom e fiel, mordomo bom e fiel. Sim ou não? Lembra? Eu não preciso citar o texto, você o conhece. Disse que dois, certo, administraram bem. Sim ou não, Regina? Administraram bem o que o Senhor colocou nas suas mãos. E o que aconteceu com eles? Eles acrescentaram aquilo que lhes foi entregue. Porque aquele que exerce uma boa administração, uma boa mordomia, sempre lhe é acrescentado. Porque aquele que é fiel em lo pouco,
será agraciado com muito. Você está aqui ou não? Então eu estou aqui para lhe dizer que nesse giro, é só um aspecto, nesse giro para a volta da origem, a gente precisa, certo, desentronizar o meu e entronizar o céu. Me está entendendo? A gente precisa derrubar a fortaleza de que nós somos donos de alguma coisa e nos sujeitar ao princípio do reino estabelecido, que nós somos mordomos. A mordomia se estabelece sobre um tripé. A mordomia começa quando temos consciência que alguém nos deu alguma coisa para cuidar. Lembram de como todo mundo odeia a Cris? Sim? Lembra quando a professora deu um ovinho para cuidar? Sim? Então, alguém te delega algo, alguém te transfere algo, alguém te transmite algo. Esto é o start da mordomia. Quando alguém te entrega algo. Este é o primeiro princípio. O segundo princípio: se alguém me entrega algo, precisa surgir em mim a mordomia para eu poder cuidar desse algo que se me entregou. Você está aqui? E o terceiro aspecto da mordomia, da economia de Deus, é que também me foi dada uma dinâmica para cuidar de aquilo que me foi dado, que no linguagem coloquial se chama de administração. Então diga assim comigo: algo me foi dado e eu preciso me responsabilizar por isso e cuidar baixo uma dinâmica celestial. Amém? Me está acompanhando? Agora observe, aqui é um ponto importante, para que nós vamos caminhando já para a nossa conclusão. Aqui é um ponto importante. Não estamos falando de coisas que se te deram, mas estamos falando de alguém que te foi dado. Você está aqui ou não? Diga assim comigo: antes da cruz, o homem procurava algo. Depois da cruz, os homens procuram alguém. E aqueles que lo encontram se responsabilizam por desenvolver aquilo que lhes foi dado. Ok? Antes da cruz, os homens buscavam algo. Depois da cruz, os homens buscam alguém. E aqueles que já encontraram alguém se responsabilizam por fazer crescer esse alguém que lhes foi dado. Está acompanhando? Então eu não estou falando de coisas materiais, mesmo que esta palavra de mordomia, certo, ela possa ser aplicada a bens materiais. Eu me estou referindo à vida que lhe foi confiada. Amém? Me está acompanhando? E não essa vida biológica, mas a vida de Deus que habita em você. Porque eu não sei se você sabe que depois da cruz, Deus não habita mais em templos. Me acompanha nisso ou não? Deus habita nas pessoas. Então te foi conferida, te foi transmitida, te foi dada, uma palavra de espanhol, te foi impartida a vida. Sim ou não? João 1,4: nele estava a vida. Que vida? A vida de Deus, certo? E de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, e não pereça e tenha vida eterna. A vida eterna não é uma vida longa, necessariamente. A vida eterna é a vida de Deus que te habita. Sim ou não? Vocês e eu também, não é? Não só vocês. Vocês que gostam de Marco Brunet: vem habitar, não queremos só uma visita. Sim ou não? Querido, isso não é música, isso é verdade. Me está entendendo ou não? Então Deus te habita, não é? Mas como nós nos sentimos dono, achamos que não precisamos cuidar daquilo que nos foi dado. Então eu estou aqui para lhe dizer que voltar para a origem implica cuidar e nos responsabilizar pela vida que Deus te entregou. O evangelho não necessariamente é para te dar coisas, mas o princípio do evangelho é te impartir alguém, te impartir a vida de Deus agora. Para quê? Para que dentro do propósito eterno Deus manifeste, Deus qual é a palavra? Deus providencie os recursos que você precisa, não necessariamente para você viver, mas os recursos que você precisa para manifestar o propósito eterno de Deus sobre a face da terra. Me está acompanhando? Então o ponto é: se estamos voltando para a origem, precisamos nos desfazer de um princípio de domínio que não é nosso e adquirir um princípio de mordomia.
Eu disse a última vez que esteve aqui, eu estou com saudade das aulas de mordomia lá da igreja batista, da igreja presbiteriana. Lembra que eu disse isso? Então, querido, estamos aqui para isso. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: como temos cuidado da vida que Deus nos entregou? Como você está desenvolvendo a vida? Entenda muito bem, em nosso espírito temos tudo, a plenitude. Diga, em nosso espírito está a plenitude. Quando eu falo de desenvolver, de cuidar, de fazer crescer, é uma força de expressão para dizer que aquilo que está em meu espírito precisa agora alcançar a minha alma. Me está entendendo? Então, quando eu digo assim, fazer crescer a vida de Deus, é saber, é mensurar, é medir quanto da vida de Deus está na sua alma, porque em seu espírito Ele já habita. Você está aqui ou não? Observe para que você entenda melhor isto. Quando Deus visita um lugar, não para se fazer presente, mas para ver como andam as coisas, não é? Ele não conta quantas pessoas há sentadas no salão. Diz 1, 2, 3, não, esta igreja vai bem, está bombando, tem 3.000 membros. Quem conta isso sou eu. Quando Deus visita um lugar para saber como estamos executando as coisas, Ele não vem contar gente, Ele vem sopesar, Ele vem pesar quantos de Cristo há na gente. Me está entendendo? Ele vem a pesar essa casa, essa família, para ver quanto dele há, aonde? Na alma. Porque no espírito, se nos encontramos com Cristo, já temos a vida de Deus. Me está acompanhando? Então, quando este homem fala, é tempo de cuidar da vida de Deus, é tempo de desenvolver a vida de Deus, eu estou falando de essa passagem, desse orifício, se podemos dizer assim, desse canal, desse conduto, de meu espírito à minha alma. Quantos de Deus há em sua alma? Você está aqui ou não? E sabe como se expressa o que está em minha alma? Pelo que eu penso, pelo que eu sinto e pelo que eu desejo. Aí você vai saber quantos de Deus está na sua vida. Ou não? Sabia que você, não que você pode controlar os pensamentos, mas você pode decidir em que pensar? Sabia disso ou não? Lembra lá de Filipenses? Todo lo que é justo, todo lo que é honesto, todo lo que é puro, todo lo que é de bom nome. ¿Qué dice Paulo? En esto pensáis, proneo. Me está entendendo? Então é aquela coisa, não, é que eu tenho um pensamento muito fraco, não consigo me manter concentrado, não consigo, há pensamentos que me inundam. Faz crescer a vida de Deus em você, cara. Eu não sei você, mas se eu fazer crescer o santo que está em mim, a santidade do santo aparece. Alô? Está acompanhando? Como estamos cuidando da vida que Deus nos deu? Será que ela está crescendo? Sabe, a vida de Deus é como um exército de ocupação. Quando ela sai do espírito e entra na alma, ela vai alcançando territórios que a gente fala de áreas da minha vida. E quando ela alcança um território, ela finda uma bandeira e ela diz: este território é meu. Me está acompanhando? Então quando a gente fala assim, como estamos cuidando da vida que Deus nos deu? Não lhe estou perguntando se você vem em todos os cultos. Vou falar para gente madura, amém? Você está aqui? Não porque você está todos os cultos, a vida de Deus está crescendo em você. E isso não quer dizer que você não vai vir. Está acompanhando? Mas porque a gente diz assim, quando o sapato aperta, a gente diz: mas eu estou em todos os cultos. Sim ou não? A outra, quando aperta as finanças: mas eu sou fiel. Não é assim? Querido, eu vou dar uma colher de chá aqui, ó. Sabe? Tudo aquilo que Deus nos pede é expressão de generosidade. Está acompanhando? Esse momento aí que veio meu irmão lá, barbudinho lá, e disse: um momento do dízimo, da oferta. Queridos, se a gente voltar para a origem, a gente vai entender que nada é nosso. Sabe, queridos, não temos mais que pregar, por assim dizer, para convencer você a dar.
Senão temos que exortar você a ouvir a voz interior. Porque agora você tem que dar conforme aquilo que foi determinado em seu interior, mas não por você, sino pela vida que te habita. Cada um dê conforme propus em seu coração. Sabe o que é coração interior? Não é que ele tem órgão que bombeia sangue, que a vezes se entupe nas veias. Não é. Coração interior. Cada um dê conforme propus em seu interior, em obediência à voz interior. E essa expressão de generosidade, me está entendendo? Dízimo, oferta, primícia, contribuição voluntária, carnê, sabe? Tudo isso precisa ser enlaçado como expressão de generosidade. Sabe por quê? Porque voltando para a origem, se nos voltou, certo? Se nos devolvió a genética de Deus. E a genética de Deus é ser generoso. Me está entendendo? Então, por que passamos luta financeira? Porque não queremos voltar para a origem. Porque se voltamos para a origem, a genética, o genoma, generosidade, ele aparece sozinho na nossa vida. Me está acompanhando ou não? E sabe por que Deus é generoso? Porque a generosidade se estabelece em um verbo dar. Quer ver quantas vezes Deus é generoso? Procure o verbo dar na Escritura. Me acompanha ou não? Eu vou lhe dar só um texto. De tal maneira amou Deus a este mundo, que se deu, ou deu seu Filho. Me está acompanhando? E porque Ele se deu para você, você tem condições de dar. Porque Deus nunca pede aquilo que Ele nos deu primeiro. E a gente tem drama. Não, sabe por que temos drama? Porque achamos que o dinheiro é nosso. É que eu trabalho. Quem te arrumou um emprego foi Ele, cara. E você não trabalha para o capeta nem para o faraó. Aquele trabalho que Deus te colocou é o meio que Deus encontrou para sustentar a tua casa e estender o reino de Deus sobre a face da terra. Eu quero lhe dar um aviso. Que dia é hoje? 11. Você vai receber o olerite deste mês. Estou profetizando agora. Mês de abril. E nesse olerite, nesse pagamento, não sei nem se chama olerite. Eu acho que estou ultrapassado. Aquilo que vai cair na sua conta bancária. Aí sim, não é? Melhorei. Obrigado, pastora. Ganhei o dia. A pastora me disse que eu melhorei. Me está entendendo? Aí o que vai cair a mais, o que vai vir mais nesse mês, você precisa dobrar o seu joelho, levantar a sua voz e perguntar para o Senhor por que veio a mais. Alô, você está aqui ou não? Porque eu quero lhe dizer que isso a mais não veio necessariamente para suprir as suas necessidades, mas isso a mais que veio para a extensão do reino de Deus. Então pare de ser mesquinho, pare de ser egoísta, pare de se achar dono daquilo que você não é dono. Me está acompanhando? E eu quero profetizar isso na sua vida. Eu quero profetizar isso na sua vida. Eu quero profetizar isso na sua vida. Eu quero profetizar isso. O ano passado eu profetizei umas coisas meio ruins para vocês. Mas aconteceu, eu sei. Mas agora eu quero profetizar coisa boa para você. Me está entendendo? Vai vir acréscimo. Sabe por quê? Vai vir acréscimo porque estamos mudando de mentalidade. Estamos abandonando a mentalidade de dono para nos tornar mordomos de Deus. Me acompanha nisto? Então algo vai vir a mais. E não só lá na conta. Aquilo que você diz, não, mas por que me estão dando isto? Por que chegou isto na minha casa? E você vai dizer assim, mas nem preciso. Então aí, clean, acendeu a lâmpada. Você vai ter que orar e dizer, Senhor, por que me enviou? Por que me enviou isto a mais? Porque certamente o reino está precisando. Os irmãos estão precisando. Me está entendendo? Me acompanha nisto? Os missionários estão precisando. Me acompanha nisso ou não? Talvez você diga, não, então querido, se isto não te chama a atenção, sinceramente, eu vou embora daqui a pouco e apareço repouco por esta cidade, porque como o Marcinho diz, minha esfera de ação é além desta cidade. Mas isso está mudando. Entendeu? Então, querido, se você vive só em seu mundinho, você está vivendo um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Assim de simples para mim. Porque a cruz inclui todos. Me acompanha nisso? Então precisamos voltar.
como estamos administrando a vida de Deus, como estamos administrando aquilo que Deus nos deu. Porque voltar para a origem significa voltar para isso, recobrar a memória e erradicar de nós um pensamento que nos achamos donos e senhores. Mas isso é engano, isso é mentira, isso não é verdade. Você precisa sair refletindo nesta noite que todo o que nós temos provém de Deus, mas não só como um versículo bíblico de primeira de Crônicas capítulo 29. Davi disse: que poderei dar ao Senhor se tudo pertence a Ele? Não como um versículo bíblico. Observe aqui, com muito cuidado, observe o que eu vou lhe dizer. A vida não muda por versículos bíblicos, a vida muda pela revelação da palavra. Não adianta botar um adesivo no carro dizendo alguma coisa que você depois vai negar com suas atitudes. Sobretudo no carro, querido, porque no trânsito, igual que no futebol e no trânsito, aparece o velho homem rapidinho. Me está acompanhando? O desafio destes dias é você se tornar mordomo. O apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, ele não aborda literalmente esta expressão, mas ele nos chama de ministros competentes. Ele nos chama de administradores, dispenseiros. Isso é um mordomo. E eu vou terminar minha palavra com isto para te chacoalhar um pouco. Por favor, um pouco é força de expressão. Mateus capítulo 6, verso 6. É o texto de moda, não é? Lugar secreto. Sim ou não? Vou lê-lo. Marcinho está riendo aí de mim. Mateus capítulo 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, vá para teu quarto. Após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto. Essa última parte não aparece nos melhores originais, mas vamos ler ela, não é? É decir, só aparece: te recompensará. Os tradutores colocam em público porque é o antônimo do secreto. Mas a expressão para os originais, para dizer: e ele te recompensará, ok? Perfeito, querido. O primeiro que precisamos entender nesta volta, certo? A origem, que o lugar secreto não é um lugar. O lugar secreto é Cristo. Você está aqui? O lugar secreto é Cristo. Ele é a fenda na rocha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Ele é o esconderijo do Altíssimo. Está acompanhando? Podemos continuar orando no quarto, não é nada disso, mas precisamos entender quem é o nosso lugar secreto. O nosso lugar secreto é Cristo. Agora, esta expressão quarto aqui, diga quarto. Na etimologia da palavra do idioma original que foi escrito, sabia que esse quarto não necessariamente é o lugar onde você dorme. Ele pode ser a dispensa. É dispensa que se chama? Sabia disso ou não? Que esse lugar secreto pode ser o depósito onde se guardam recursos. Me acompanha nisto? E por que quero terminar com isto? Porque o mordomo tem acesso a la dispensa. Me está entendendo? E por que temos acesso a la dispensa que se chama? Estou pronunciando bem. Sabe para quê? Para administrar os recursos. E sabe para que administrar os recursos? Para que possamos dar a outros. Me está acompanhando? Talvez o melhor exemplo de mordomia esteja em los escritos antes da cruz, em la figura de José. José captou para administrar, para distribuir, sim ou não? Este talvez seja o melhor exemplo de mordomia.
Te foi dada a vida de Deus, você la cuida, você la desenvolve. Sabe para quê? Para que você tenha para dar para outros. Porque quando estamos reunidos aqui, querido, não necessariamente cantamos, não necessariamente adoramos, não necessariamente oramos. Quando estamos aqui, precisamos manifestar a vida que estamos desenvolvendo. Então o mordomo é aquele que tem acesso ao depósito. Se o lugar secreto é Cristo, então eu tenho acesso a los recursos que estão em Cristo Jesus. E eu los faço crescer na minha vida. Não para mim, não para eu encher como bexiga, sino para eu ter o que dar. Já não é mais você, agora é Cristo em você. Me está entendendo? Aquilo que você diz, certo, por muito tempo, eu, pastor de igreja, continuo sendo, não é que por muito tempo fui pastor de igreja, continuo sendo, mas alguém tocava a minha campanilha, Regina, e eu dizia, ih, aí vem encrenca. Olhava pela cortina e eu veia, sabe, e falei, ih. E às vezes eu dizia assim, pastor Márcio Maldonado, e eu não estou no melhor dia. Que vou dizer? Querido, não é o que você vai dizer, é o que você vai manifestar. Porque não é sua eloquência, não é a sua palavra de conselho, é a vida que você está desenvolvendo. Me está entendendo, queridos? Eu não estou aqui para que você veja, como o cara sabe, como o cara entende. Não estou nem aí com isso. Há muito tempo já, esse bicho há muito tempo já não me morde mais. Me está entendendo? Sabe para que eu estou aqui? Para que você possa viver da vida que eu estou desenvolvendo. Para isso eu estou aqui nesta noite. Eu estou aqui para que você beba da água que eu tenho bebido. Me está entendendo? Porque há uma vida que está em desenvolvimento em mim e em você. Por isso que quando estamos juntos, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Isso não é que Ele vai liberar. Antes da cruz, Davi dizia, Ele ordena a sua bênção, mas depois da cruz Ele já a ordenou. Ele já a liberou, porque Efésios capítulo 1 verso 3 diz que Ele já nos abençoou. Você está aqui? Então observe, quando estamos juntos, Ele não ordena a sua bênção. Quando estamos juntos, são os abençoados que se reúnem. Porque naquele lugar, Deus manifesta a sua vida. Mas através de você. Pare de esperar algo que vem de fora. Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que você não espere nada de fora. Nada de fora. Tudo o que você precisa está em você. E não porque você é o cara, senão porque Cristo habita você. Porque Cristo está em você. E Ele é o que te pode ajudar em qualquer situação, em qualquer circunstância. Ele te pode ajudar na crise e Ele te pode ajudar em um momento bom. Ele te pode, eu tenho que ter condições para conduzir um ninho das águias. Eu não preciso ter condições para conduzir um ninho das águias. Eu preciso desenvolver o Cristo pastoral que está dentro de mim. Porque quando eu desenvolvo o Cristo pastoral, o profético, o apostólico que está na minha vida, eu consigo fazer aquilo que Deus me tem pedido. Mas a gente complica. Escutei uma musiquinha um final de passado que estava no interior de São Paulo, e a musiquinha dizia assim: é fácil de entender, simples de viver. Enquanto mais te adoro, mais pareço com você. Isso é o Evangelho. É fácil de entender e simples de viver. Porque quando há desenvolvimento de vida, a vida se torna simples. A gente anda riendo à toa, por assim dizer. A gente não chega aqui com cara de tristinho, porque mesmo na tristeza há manifestação da vida que nos habita, a manifestação da graça de Deus na sua vida. Quero que fique em pé nesta noite, porque acho que deu meu tempo. Diga para seu irmão: está na hora. E chegou, e essa hora chegou de transitar de uma mentalidade de dono para uma mentalidade de mordomo. Amém? Somos mordomos. Somos mordomos. Somos mordomos. Somos o vaso de barro. Somos o vaso de barro, e não é desonra ser vaso de barro. Somos o coadjuvante, não somos o ator principal.
E não é desonra ser coadjuvante. É motivo de honra ser ajudante, é ser coadjuvante. É motivo de honra ser o vaso de barro, queridos. É motivo de honra. E deixe que este vaso de honra, de barro, se deteriore. Porque mesmo que o velho homem se deteriora por fora, o homem espiritual que é Cristo Jesus se renova todos os dias. Deixe que Ele quebre o vaso, para que o que você carrega apareça. Está acompanhando? A prova e a tribulação vai desgastar, vai rachar o vaso. Mas nesse sentido de 2 Coríntios 4, não é rachar o vaso para que você perda, mas é rachar o vaso para que aquilo que você carrega apareça em você. Está acompanhando nesta noite? Está na hora, querido, de nós vivermos o verdadeiro evangelho. Estamos vivendo esse tempo. Estamos voltando para a origem. E digo estamos voltando, porque não é um que está voltando. É a igreja do Senhor que está fazendo o giro, a convergência. Estamos voltando para a origem, estamos voltando para Cristo Jesus. Nos estamos tornando cristocêntricos, como sempre deveríamos ter sido. Quero orar por você. Quero orar por você. Quero orar por você. Quero lhe dizer que a comunidade de fé não tem culpa, porque há coisas que não funcionam na sua vida. A comunidade de fé, esta casa não tem culpa porque seu matrimônio não vai bem. Está acompanhando? Esta casa não tem culpa porque seus filhos não se sujeitam a você. Esta casa não tem culpa porque você não consegue administrar bem as suas finanças. Esta casa não tem culpa disso. E não só esta casa, nem o Ninho das Águias, nem o Brasil para Cristo, nem a Assembleia de Deus, nem aquela igreja que se chama Jesus Cristo Pentecostal. Nós não temos a culpa como comunidade de fé. Pergunte para mim, onde está o problema, Dario? Na tua mordomia. Aí está o problema. Então para de ligar com o bico aqui, porque as coisas não funcionam. Se nós estamos aqui para te ajudar para que as coisas funcionem, mas as coisas não vão mudar por toque. Me está entendendo? Mesmo que a imposição de mão seja uma prática do Novo Testamento, as coisas não vão mudar por imposição de mão. Não sei se você me está fazendo entender. As coisas não vão mudar por um culto avivado. É avivado em nosso conceito, quando há gritos, aleluia, glória a Deus, quando a gente pula, não, as coisas não vão mudar por isso. Sabe como vão mudar as coisas? Quando a gente exerce a nossa mordomia como Deus estabeleceu para exercer. Se tu matrimônio não vai bem, é porque algo não está sendo bem administrado lá. Me está acompanhando ou não? Se teus filhos não se submetem, é porque algo está mal na tua administração. Me está entendendo? Se nas tuas finanças algo não caminha bem, ou na minha finança, é porque há um erro de administração. Me está acompanhando isto? Sim. Então não chegue aqui com bico. Não chegue aqui chutando lata. Estou falando como pastor agora, não sei se me faço entender. Não estou puxando a sardinha de Marcinho, o pastor Marcinho e sua companhia aqui, a companhia profética, não. Mas não chegue aqui de bico, não nos penalize, porque nós estamos aqui para te ajudar. Mas ajudar não é tapinha nas costas, querido. O amor tem dois braços. Diga comigo, o amor tem dois braços: justiça e misericórdia. A justiça coloca as coisas em ordem. O amor acarinha. O amor faz nanai, nanai. Para isso são os pastores. Os pastores fazem nanai, nanai. Os profetas, os apóstolos e os mestres colocamos em ordem a casa. ¿Me está entendendo? Tito capítulo 1 verso 4. Para esto te deixei em Creta, Tito, para que coloques em ordem. Então não penalize esta casa. Pare, cresça, amadureça, certo? Faça crescer o Cristo que está em você. E não faça valer o trabalho do pastor Marcinho, mas faça valer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não faça valer o trabalho do profeta e apóstolo Dario. Não faça. Não faça. Não é por mim que você precisa entender esta palavra. É para que o Cordeiro receba a sua recompensa.
para que paremos de viver um evangelho meia boca e comecemos a ver aquilo que Deus nos tem prometido que vai revelar e manifestar em nossos dias. Me está acompanhando? Porque eu não quero que Ele faça outra vez. Eu não quero e quero que me entendam bem. Eu quero que Ele faça o que Ele planejou para meu dia. Porque o que Ele planejou para este tempo sempre será superior ao que Ele manifestou no passado. Me está acompanhando nisso? Eu sei que é uma força de expressão, eu sei que é licença poética, mas eu não quero que Ele faça de novo. Eu não quero. Porque eu aprendi com Ageu capítulo 2 que tudo o que Deus faz no presente é melhor que aquilo que Ele fez no passado. Então eu não quero voltar para o passado. É a palavra de meu pai ontem, não é? Esto não é voltar para o passado, esto é voltar para Cristo. Para que eu, como geração que já tenho 50, não é? Eu sou da geração, já tenho 52. Aqui é como 3 ou 4 gerações juntas. Para que nós possamos corresponder à expectativa de Deus, Deus está esperando que exerçamos a nosso mordomia de maneira correta. Para que as coisas mudem. Na tua casa, na tua vida, com teus filhos, com tuas finanças. E vou lhe dar um segredo. Aqui, ó, está gravando? Vou dar um segredo. Se a tua vida muda, a tua comunidade de fé muda. Ah, é que não concordo com isso. Então muda. Você está aqui ou não? Porque quando muda a tua vida, a mudança na tua vida, e que não é uma mudança de teu caráter ou de teu temperamento, mas é fazer Cristo crescer em você, o ambiente da comunidade de fé também é transformado, porque você foi transformado. Oremos ao Senhor. Senhor, oramos nesta noite. Nos ajuda neste trânsito. Nos ajuda nesta jornada. Nos ajuda. Nos ajuda a transitar, Senhor, desde nosso presente para a origem. Não para o passado. E como nós aprendemos ontem, também não para o futuro. Porque o futuro não nos pertence. Mas nesta noite queremos transitar. Senhor, queremos nesta noite recobrar um pouco mais da nossa memória eterna, daquilo que o Senhor planejou na eternidade para nós. Senhor, eu não quero nada mais nem nada menos que aquilo que o Senhor projetou na eternidade para mim. Na eternidade para mim. Senhor, faça-nos recobrar a memória. Senhor, nesta noite renunciamos a esse engano de achar-nos donos de alguma coisa e nos revestimos de Cristo Jesus. E na medida que nos revestimos de Cristo Jesus, Senhor, o mordomo, o ministro competente, o administrador dos mistérios de Deus começa a surgir dentro de mim, Senhor. Começa a surgir dentro de mim. Começa a surgir dentro da minha casa, na criação de meus filhos, na administração. Eu, Senhor, me posiciono juntamente com esta parte do corpo de Cristo como mordomos. Faça surgir o oikonomos dentro de nós. A palavra grega para definir mordomo. Faça surgir o oikonomo, aquele que coloca em ordem na casa. Oikos, casa. Nomos, lei. A lei da casa. Nos revela a lei da casa. Nos revela a mordomia, Senhor, nestes dias. Para que nós possamos administrar tudo como que se fôssemos donos, com a responsabilidade do dono. Mas tendo claro, muito claro que não somos donos. Somos só mordomos e administradores. E administradores. E administradores daquilo que Deus nos confiou. Amor, vem aqui um pouquinho, por favor. Por favor, aqui com ela. Eu quero lhe reafirmar a palavra do começo. Mesmo que aparentemente Deus parece que não intervém, o Senhor me manda lhe dizer nesta noite que Deus está intervindo. Não da maneira que você espera, não da maneira que você projetou, não da maneira que você organizou, não em seu cálculo lógico e matemático, mas em meio à situação, o conflito, o que você está vivendo, a manifestação da graça do Senhor. Porque hasta aqui o Senhor te tem sustentado. Hasta aqui o Senhor te tem sustentado pela sua mão direita. Com a Regina. Regina, vem sobre ti um aumento. Um aumento nesta palavra.
en esta palavra. En esta palavra. Talvez você não consiga expressar como eu expressei, mas isto borbulha dentro de você. Esta verdade já está em você. Você não ouviu esta verdade pela primeira vez. Este homem, este profeta, só te fez recobrar a memória de lo que você já tinha ouvido dele em algum momento. E você às vezes é mal entendida, diz o Senhor, porque você cela por certas coisas que outros não celam. Você cuida de coisas que outros dizem, mas isso não importa. Está acompanhando? Então vem um aumento, mas não um aumento de fora. Não vem uma promoção, vem um aumento de dentro. Há algo que vai se dilatar dentro de ti, mulher. Há algo que vai crescer dentro de ti. E você em Deus florescerão, aparecerão habilidades que ainda não apareceram. Ainda não apareceram. Regina, não diga assim no Senhor. Às vezes é o momento, eu te vejo dizendo, porque o Senhor me confia tanta coisa. Porque não é na tua capacidade, Regina, é na capacidade do Cristo que te habita. É na capacidade do Cristo que te habita para corresponder à demanda. Faça crescer o Cristo que está em você. Faça-lo crescer, faça-lo crescer, faça-lo crescer. Alimente essa vida, nutra essa vida, para que você possa corresponder. Para que você possa corresponder. Para que você possa corresponder. Shakarabara. Shekarabas. Felipe, vem aqui, filho, vem aqui. Vem, Felipe, você mesmo. Vem aqui. Shakarabara. Vem aqui, Felipe. Quero profetizar sobre a tua vida, menino. Quero profetizar sobre a tua vida. Quero profetizar sobre a tua vida. Cada vez que eu te vejo, Felipe, eu vejo e ouço que tu não é um músico. Tu é um ministro, cara, da palavra. Da palavra. Tu é um ministro. Tu é um ministro, rapaz. Abra seus olhe para mim. Não perca nada. O peso de lo que sai da tua boca, das palavras que você libera quando toca, quando canta, quando profetiza em meio à adoração, tem o mesmo peso da palavra que sai deste profeta. Me está entendendo, filho? E em meio a toda essa geração que está aí, não é? De querendo fazer sucesso, de um monte de coisa, Deus te levanta como ministro, cara. Como ministro. Como ministro. E eu quero profetizar que tuas letras vão refletir a realidade da nova criação. Vão refletir, você vai passar por uma experiência com Cristo. Você tem tido muitas experiências, diz o Senhor, mas vem um tempo novo na tua vida. Vem um tempo novo na tua vida. Vem um tempo novo de novas composições. Me está entendendo? As tuas letras não só vão agradar os jovens, mas vão refletir a vontade do Pai para os dias. Me está entendendo, menino? E as pessoas dirão, como já dizem, de Mogi pode sair alguma coisa boa. E o Senhor dirá assim, de aquele Cafundão, daquele cidade do interior. Então eu ativo, porque não é liberar, eu ativo sobre ti uma mordomia apurada daquilo que o Senhor te tem encomendado fazer. Te tem encomendado fazer. Eu levanto profetas que caminhem a teu lado, não para profetizar que vai acontecer, mas para que revelem os obstáculos que te impedem de ser aquilo que Deus diz que você será. Este profeta está trabalhando hoje nisso, evidenciando que há obstáculos a superar. Há que manter o foco, como disse Paulo. Não é que eu tenha chegado, mas eu prossigo. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Essa mocinha que está lá no fundo é sua noiva? Como ela chama? Bruna, vem cá, filha, por favor.
Vem cá, Bruna. Chacarabarabasu. Charamanama. Que o Senhor te faça entender esta realidade, Bruna. Porque não são duas coisas separadas. Se o Senhor los escolheu e juntou vossos destinos para percorrer em prol do destino profético que Deus tem para as suas vidas, vem aqui, amor. Você faz parte de tudo isto. Quando eu profetizo para Ele, estou profetizando também sobre sua vida, sobre sua vida, sobre sua vida, sobre sua vida. Que talvez, se não lembrarem de nada, Felipe, de lo que eu disse, lembra-te que o Senhor te separou como um ministro. Como um ministro. Tua música, tua letra tem que ter e tem o mesmo peso de uma palavra pregada, de uma palavra profética. O mesmo peso, filho. Então encare com esse peso, como você sempre encarou. Mas de alguma maneira o Senhor te torna forte, te torna mais robusto, sabe? Entende essa palavra, robusto? O Senhor alarga tuas costas, por assim dizer, para que você possa não suportar, mas corresponder a lo que Deus projetou para ti antes da fundação do mundo. Em nome do Senhor. Eu, como profeta velho, não te desvio do caminho, mas te abençoo. Te abençoo. Não te digo, detenha-se na minha casa a comer pão. Não. Eu lhe digo, faça o que o Senhor lhe tem pedido para fazer. E que nada lo detenha, nem mesmo o profeta velho. Em nome de Jesus. 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 Shekarabarabas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Márcio, eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a vida da Suelen. Amém. Quero ativar uma capacidade maior em um Senhor. Já está em vocês, mas uma capacidade maior de administração. De administração. De administração. Tenho uma impressão muito forte, Márcio, e a qual é que vocês não vão administrar problemas. O Senhor les avisará antes. ¿Me está entendendo? Essa ativação los tira de administrar problemas a administrar soluções. ¿Me está entendendo? Estão sendo elevados. Não sei se a palavra correta é promovidos, mas algo está sendo ativado em você. Algo está sendo ativado em você. Algo em você, Suelen. Você se precisa ver, Suelen, com os olhos como Ele te vê. Como Ele te vê. Como Ele te vê. Não como você se vê. Não como te vê a gente, as pessoas. As pessoas olham para você e te veem de uma maneira, mas Deus, Ele te vê de uma maneira. E esta administração que está sendo ativada vai te fazer ver como Ele te vê. Porque Ele não te vê como a mulher do Marcinho. Não sei se me faz entender. Ela é a esposa do pastor Marcinho. Ela é a mãe da Rafaela. O Senhor não te vê assim. O Senhor não te vê assim. Observe, se isto é de Deus, o que eu vou dizer agora, você lo toma. Mas se não é de Deus, você lo deixa ir embora. Mas Deus está retirando um estigma, uma marca. E essa marca tem um nome de frustração. De coisas que não aconteceram nem diretamente com você, de coisas que necessariamente você não viveu, mas de coisas que aconteceram a seu redor. E essas coisas reverberaram e paralisaram algo dentro de você. Paralisaram algo dentro de você. Quero profetizar sobre a sua vida. 2 Coríntios capítulo 7, verso 5. Temores por fora, mas não angústia por dentro. Não angústia. Situações extremas por fora, mas vigie para que isso não afete seu interior. Não afete seu interior.
pode estar tudo de perna para o ar ao redor seu, mas seu interior precisa estar seguro. Porque se Cristo é o lugar secreto e Cristo é o porto seguro, de alguma maneira você também é um porto seguro para este homem. Não um porto seguro igual que Cristo, mas um refúgio. Me está entendendo? Ele para você pode chorar suas tristezas, suas frustrações. A isso que me refiro. Quando não entenda, não diga nada. Nada. Só manifeste afeto, carinho. Mas quando entenda, diga aquilo que você precisa dizer. Porque o que você tem a dizer, quando provém de Deus, é importante e oportuno. No nome poderoso de Jesus. 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 Pastora Marlene, fique sentadinha. Pastor Toninho, a sua esposa. O Senhor quer ativar algo em vocês nesta noite. E sabe a impressão, a leitura que eu tenho no mundo do Espírito? É que não porque esta casa se transformou em uma casa de jovens, não há mais lugar para vocês. Me faço entender? Sabe o que o Senhor está ativando em vocês? Entenda-lo muito bem. Está fazendo surgir em vocês a habilitação do ancião, mas não porque tem muitos anos. Me faço entender? O Senhor não os está chamando da terceira idade, mas esses jovens precisam de uma palavra oportuna, de uma palavra de conselho. Me faço entender? E não pela experiência vivida, sino pelo desenvolvimento da vida que vocês carregam. Você não está aqui à toa. Você não está aqui porque você começou tudo. Você não está aqui por isso. Você também está aqui por isso. Mas sua presença aqui é importante. Mesmo que em alguns momentos você pense que você não é importante. Está entendendo? Ah, mas parece que mudou tudo. Mas vocês são importantes nesta casa. 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 A sua presença é importante. Ou vocês estarem sentadinhos aqui, não para pregar, talvez, para trazer uma palavra, mas o fato de vocês estarem aqui. Então eu quero ativar isso em vocês. O vosso tempo não passou. O vosso tempo não passou. Ah, mas parece que o tempo passou. O tempo não é mensurado pelo que fazemos. O tempo é mensurado por aquilo que nós somos e naquilo que nos estamos tornando. Então eu quero ativar isto, que no momento certo a palavra oportuna surja, a palavra de conselho, a palavra de orientação, a palavra de advertência. Cuidado, abre teu olho, não é bem assim. Está acompanhando? Eu quero ativar isso em você, na sua vida, porque já está em você. Não é algo de mim para você, é algo dele para vocês, mas já está em vocês. Senhor, eu oro por esta casa, Senhor, eu oro por esta casa, por cada um de los que estão aqui, Senhor, por cada um de los que estão aqui, Senhor. Que esta palavra também los alcance, reverbere, e assim como tocou alguns de maneira específica, mas que todos nós sejamos tocados por esta palavra. Eu me abro para esta palavra, Senhor. Eu tiro a roupa de chefe e visto a roupa de mordomo, para servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua generosidade.
de me aguentar tanto tempo. Não sei se vocês perceberam, eu trato. Mas como não sou eu trato. Eu faço até esboço. Mas é assim. Obrigado, pastor Márcio. Obrigado, amigo. Amém. Abençoe sua vida, sua casa. Esta casa, adoração e vida. Por tudo aquilo que vocês representam para esta cidade também. Não sou só eu que tenho, vocês também têm parte importante em tudo aquilo que Deus está fazendo. E não de agora, de há tantos anos atrás. Amém? Honramos a sua vida, a sua casa. Amém? Esta casa. Amém? Que gentilmente nos convida e nos recepciona. Amém? Amém.